Na segunda aula sobre tecnologia de aplicação de herbicidas, vou falar especificamente agora sobre seleção de pontas de pulverização, ou seja, é uma tomada de decisão baseado no contexto em que vai se encontrar a cultura, onde vai se encontrar também diversos atores envolvidos nessa situação, tá bom? Então, o objetivo em selecionar pontas de pulverização adequada à situação que você vai indicar no receituário agronômico é depositar a gota no alvo, ou seja, depositar a gota do volume de calda quantificado por você nos cálculos e da dose recomendada de herbicida sobre o alvo. No nosso caso, nós temos o alvo ou a planta daninha em pós-emergência ou o solo em pré-emergência. O outro objetivo é aumentar o rendimento operacional, né, eu reduzir custos, eu melhorar a qualidade na aplicação e principalmente reduzir deriva. A deriva vai me provocar danos econômicos, sociais e ambientais, e isso eu devo reduzir na escolha da ponta de pulverização. O que eu devo considerar? Eu devo considerar aqui alguns aspectos, alguns deles eu vou falar no decorrer da aula. O alvo biológico é o primeiro deles, a composição da cera epicuticular das plantas daninhas e da cultura também. Eu tenho que considerar o contexto em que a cultura está presente, o produto utilizado, condições climáticas, a velocidade do pulverizador e a altura da barra. Tudo isso, permeando todos esses saberes, a gente vai chegar à questão de recomendar pontas de pulverização, tá certo? Bom, sobre o alvo biológico, né, se tratando de comparação entre alvos biológicos, eu tenho aqui insetos voadores, inseto na folha, doença na folha. Cada alvo desse eu tenho uma característica distinta, né? Logo, é muito mais fácil eu acertar uma planta daninha, né, que é maior e ela está paradinha no solo, do que um inseto voador, do que um fungo, né? É muito menor. Então, o nosso alvo biológico ele se encontra aqui, em plantas daninhas e também o solo. Né? Se eu aplico um produto em pós-emergência, eu aplico a planta daninha, e se for em pré-emergência, eu aplico no solo, que assim vai ser distribuído no solo até chegar na plântula, e assim a plântula vir a ter a ação do mecanismo de ação do herbicida. Logo, de todos os alvos biológicos que eu tenho, as plantas daninhas são os alvos maiores. Tá? Uma outra questão que eu já falei com vocês lá em biologia de plantas daninhas é a composição química e física da folha. Se é a planta daninha em questão, que eu vou aplicar, se ela tem cera epicuticular hidrofóbica ou hidrofílica. Tá? Dependendo da situação, eu vou tomar decisões sobre pontas de pulverização e também sobre o uso de adjuvantes. Gotas grossas, extremamente grossas, quando pulverizadas sobre folhas hidrofóbicas, como é o caso dessa imagem aqui, elas têm maior probabilidade de bater na superfície foliar e escorrer para fora da folha. Tá certo? Então, se eu tenho folha hidrofóbica, eu posso diminuir a ocorrência desse escorregamento aqui da cauda para fora da folha, fazendo uso de gotas menores, de gotas médias, por exemplo. Tá? Ou então eu usar adjuvante para quebrar a tensão superficial da água ou retirar, né, solubilizar essa água na cera epicuticular hidrofóbica. Muitas vezes a gente até adiciona óleo mineral para que a solubilidade do herbicida seja maior em ceras de composição hidrofóbica. Já folhas que têm a composição hidrofílica, ou seja, que gostam de água, eu posso utilizar gotas maiores e, no caso aqui, eu não devo utilizar adjuvante. Por quê? Porque se eu quebrar a tensão superficial da água em uma folha que já é hidrofóbica, a cauda pulverizada aqui em gotas, ela vai sair da gota, vai sair da folha e vai ser depositada no solo.
Tá? Então, cera hidrofóbica, eu tenho que utilizar adjuvantes ou gota menores. Folha hidrofílica, eu não devo usar adjuvante, né, para evitar que essa gota se espalhe muito e saia da folha. E dessa maneira eu tenho aí a questão de seleção de pontas de pulverização baseadas em adjuvantes e também na característica da folha. Vocês vão observar nesse vídeo aqui um limbo foliar de uma gramínea com hidrofobicidade. Vocês observem aí que as gotas maiores elas escorregam e as gotas menores elas ainda persistem um tempinho em cima da folha. Tá? Isso se deve à cera epicuticular. Quando é adicionado detergente, quando se remove então o que proporciona a hidrofobicidade na folha, aí eu não tenho mais aquele espalhamento, né? Aquele formato esférico da gota. Quando eu tiro o detergente, tira a cerosidade da folha. Já aqui, né, a pessoa vai mergulhar uma folha com cera hidrofóbica, né, dentro de um frasco com água, e a folha sai, né, do tubo. Né? Quando se coloca um peso assim para ela não sair, é percebido que é formado um vácuo, né, de ar entre a folha e a água, formando como se fosse algo aluminizado. Quando se retira a cera da folha com detergente, a gente não observa essa situação, certo? Seria como se eu estivesse utilizando aí um adjuvante. Então aqui a gente pode observar a folha de lótus. Então, ela é super hidrofóbica. Tá? Então, a folha fica seca, né? Mesmo se eu coloco um volume de água muito grande. E isso se deve à cera dessa folha ser super hidrofóbica. E aí, nessa situação, eu tenho que utilizar adjuvante, caso eu queira fazer aplicação de herbicida em plantas com essa característica. Né? É muito semelhante à couve. Mesmo se eu coloco produtos que tenham cerosidade, elas são super hidrofóbicas. Quando eu faço a utilização de produtos que tenham ação surfactante, ou seja, ou eles vão utilizar o adjuvante ou utiliza uma molécula para quebrar a tensão superficial da água, tá? Ou coloca algum solubilizante em lipídio, tá? Um detergente, tá? E fazer com que a gota fique aderida à superfície foliar. Dessa maneira, eu diminuo o ângulo de contato da folha com a gota. Tá? Eu diminuo esse ângulo de contato aqui. Tá? Eu diminuo o ângulo, fazendo com que a base da gota fique maior e assim eu tenha uma superfície de absorção maior também. Uma outra situação para seleção de pontas de pulverização é se eu vou fazer aplicação em área total. Se eu faço aplicação em área total, eu vou aplicar sobre as plantas daninhas e sobre a cultura. Tá? Logo, na barra de pulverização, eu tenho que utilizar pontas de distribuição normal. Ou seja, são pontas que necessitam de sobreposição de jatos e maior altura da barra em relação ao alvo. Certo? Aqui é um caso onde foi feito com mandioca. Foi aplicado em área total, tanto em cima da mandioca quanto em cima das plantas daninhas, foi aplicado o herbicida. Aí, no caso, eu tenho que utilizar herbicida seletivo. Aqui eu já tenho uma aplicação dirigida. Né? Eu tenho o uso da ponta, ela não fica alta, ela fica mais baixa. Tá? Geralmente eu faço isso quando eu utilizo produtos não seletivos, ou seja, que matam aqui a mandioca. É o caso do glifosato, do paraquat. Eu tenho que diminuir a altura da barra para diminuir deriva e eu tenho que aumentar o ângulo de abertura para que eu faça uma faixa de aplicação um pouquinho maior aqui. Tá? Tenho que aumentar o tamanho de gota para que a gota não vá, se desloque do bico, da ponta, até a folha da cultura.
e eu tenho que diminuir a altura, como já foi dito. Tá? Então, aqui eu utilizaria pontas de distribuição uniforme e não de distribuição normal. Aqui, no caso, foi feito algo semelhante ao exemplo anterior, com controle mecânico ao redor da espécie arbórea e aonde tem planta daninha, numa área distante da cultura, foi utilizada uma ponta de pulverização de jato leque, tá? De ângulo maior e tamanho de gota maior. Por quê? Porque quando eu aplico aqui em cima dessas plantas daninhas, eu devo evitar o deslocamento dessa gota até a cultura. Então, a gota tem que ser uma gota grossa, extremamente grossa. Aqui uma outra situação, né, de aplicação de herbicida não seletivo na linha da cultura de café, né, apesar de ser na linha, é um herbicida não seletivo, que aqui é o glifosato, você já tem noção do que seja o glifosato, então ele não penetra pelo caule. E aqui eu coloco aqui uma ponta de pulverização também de gota grossa, para evitar deriva. Por quê? Porque esse produto penetra pela folha. Coloco uma proteção, que é o chapéu Napoleão, tá? E o ângulo desse bico tem que ser bem grande, para que ele faça uma faixa de aplicação, a maior faixa de aplicação possível. Por quê? Se eu diminuo a altura da barra, né, no caso eu tenho que diminuir a altura da barra aqui para menos de 50 centímetros, vocês estão observando aqui, a planta tem menos até de 50 centímetros, eu tenho que colocar a barra muito baixa, tá? E quanto menor a altura da barra, menor vai ser também a faixa de aplicação. Para que eu aumente a faixa de aplicação, eu tenho que utilizar pontas de pulverização de ângulo maior. Aqui é o caso inverso, né? Eu aplico produto seletivo sobre o café e não seletivo na entrelinha. Tá? Então aqui eu vou usar dois tipos de ponta de pulverização. Sobre a muda, eu vou aplicar pontas de jato excêntrico, né? Colocando o direcionamento do jato para o centro da muda, tá certo? E na entrelinha eu vou aplicar o produto não seletivo, ou seja, aquele que também mata o café, eu tenho que aplicar com uma ponta de pulverização que tenha gotas grossas até extremamente grossas. Então, o que muda aqui é a tecnologia de aplicação empregada. Por que eu faço isso? Voltando ao exemplo, né, quando eu falei de herbicida, de classificação de herbicida, eu falei que herbicida seletivo é mais caro. Então, se eu aplico herbicida seletivo nessa situação em área total, eu vou gastar mais dinheiro. E se eu aplico herbicida seletivo na linha e não seletivo na entrelinha, eu vou ter uma economia de recurso. Vou ter uma economia na aplicação. O que eu tenho que entender para fazer isso? Eu tenho que entender de tecnologia de aplicação, que é isso que eu estou demonstrando para vocês. Tem que aplicar pontas de pulverização excêntricas, né, na linha de plantio, e pontas de pulverização de distribuição normal na entrelinha de plantio. Aí vem a questão, né? Que tipo de produto eu estou aplicando? Se é um produto sistêmico ou se é de contato. Se é um produto sistêmico, eu tenho que utilizar pontas de pulverização com gotas maiores, gotas grossas, extremamente grossas. Tá? Eu não preciso de uma cobertura do alvo grande, por quê? O produto sistêmico, a gota, quando se deposita sobre a folha, ela se transloca na planta para outras folhas, para o caule e para a raiz. Já o produto de contato, eu preciso de uma cobertura do alvo maior. Se eu preciso de cobertura do alvo maior, eu preciso de uma ponta de pulverização que me proporcione gotas médias. Certo? Mas não é essa pergunta que vai ser feita lá no produtor rural e no teu receituário agronômico. Né? O que vai ser feito é, eu quero aplicar 2,4-D. Se eu quero aplicar 2,4-D, que tipo de produto eu vou usar? Que tipo de ponta de pulverização eu vou usar? Né? Atrazine pré e pós, paraquat, glifosato, como é que eu uso? Então, aqui, né, vou fazer até uma edição aqui
Aqui seria da seguinte maneira, né? Se eu vou fazer aplicação de 2,4-D, é um produto sistêmico, então eu não preciso de uma cobertura do alvo muito grande. Tá? Então, como ele é sistêmico, eu vou utilizar a gota grossa. Tá? Atrazine em pré-emergência, ou seja, o alvo é o solo, como é um alvo grande, gota grossa. Tá? Atrazine em pós-emergência, aí só vai se translocar de onde caiu a gota para cima. Se eu faço aplicação de atrazine em pós-emergência, ou seja, eu vou aplicar na folha, na parte aérea, aí eu tenho que fazer o uso de gotas médias, né? Por que eu tenho que fazer uso de gota média? Justamente porque a gota só vai se translocar de onde ela está para cima, né? Inibidores do fotossistema 2 são produtos de translocação via xilema. Logo, eles só se translocam de baixo para cima. Tá? Então, se só se transloca de baixo para cima, a gota média, né, ela vai cobrir bastante o alvo. Se vai cobrir bastante o alvo, eu devo utilizar em pós-emergência o atrazine com gota média. Eu tenho que cobrir mais o alvo. Atrazine em pré-emergência, eu não preciso cobrir muito o alvo, por quê? Quem vai fazer a distribuição do produto é o solo. Vai chegar no solo, o solo vai distribuir isso nas sementes, e aí, quando as sementes germinarem, o produto vai entrar na radícula e vai ter atuação assim que começar a fazer fotossíntese. Paraquat, produto de contato. Se é produto de contato, eu vou usar gota média. Glifosato sistêmico, gota grossa. Ah, por que eu não uso gota fina para aplicar herbicida? Herbicida não precisa de uma cobertura muito intensa do alvo, porque o alvo é grande. É fácil acertar a planta daninha. Tá? Então eu não utilizo gota fina para aplicação de herbicidas. Tudo bem? Então, vai estar escrito isso aqui lá na tua vida profissional, gota fina, média, grossa? Vai, né? A depender do catálogo que tu tiver das pontas de pulverização. Aí tu vai escolher, olha, eu quero essa ponta aqui, eu quero essa ponta aqui, porque aqui eu vou aplicar paraquat, aqui eu vou aplicar glifosato, aqui eu vou aplicar atrazine, pré-emergência. E você vai selecionar a ponta de pulverização de acordo com a característica do produto que você está utilizando. E isso é feito, né, de acordo com a classificação que a gente viu na última aula, né, sobre as aplicações agrícolas a depender da categoria de gotas. Então, eu só uso herbicida com gota média para cima. Média, grossa, muito grossa, extremamente grossa. Média para herbicidas de contato e herbicidas de translocação via xilema. Tá? Quais são esses herbicidas que vocês estudaram? O propanil, o diuron e o atrazine. Tá? Mas se eles forem aplicados em pré-emergência, aí gota grossa, muito grossa, extremamente grossa. Tá? Então, quando que eu vou aplicar herbicida inibidor do fotossistema 2 com gota média? Atrazine em pós-emergência, propanil em pós-emergência. Quando que eu vou usar inibidor do fotossistema 2, eu vou usar gota grossa, muito grossa, extremamente grossa, quando eu for aplicar em pré-emergência. Atrazine em pré-emergência ou diuron. Tudo bem? Outra característica que deve ser levada em consideração é a umidade relativa em detrimento à temperatura. Tá? Então, não se indica, por exemplo, a aplicação de produtos com temperatura acima de 30 graus. O que é um grande problema na Amazônia, porque a gente tem essa temperatura muito cedo já. Tá? Então, acima de 30 graus, nos livros vai estar dizendo não aplica. Né? Mas aqui a gente tem essa temperatura com umidade relativa alta. Tá? Então, tenho aqui umidade relativa de 90%, eu posso fazer a aplicação aqui acima de 30 graus. Tá? No entanto, se tiver muito seco, tá? Por exemplo, umidade aqui relativa de 30%, né? Mesmo com temperaturas baixas,
eu já tenho uma perda muito grande por evaporação da gota. Tá? Então, o que eu tenho que fazer se a umidade relativa estiver baixa e a temperatura alta? Eu tenho que usar gotas grossas, né? Muito grossas, extremamente grossas. Não devo usar gota média. E produtos que eu tenho que utilizar são produtos com baixa pressão de vapor. Tá? Então, eu tenho que fazer eu tenho que transversalizar esses saberes para eu fazer a indicação da ponta de pulverização. A outra questão é vento. Tá? Vento muito baixo, né? Velocidade aí abaixo de 3,2 km por hora, não é ideal para a pulverização. Tá? Por quê? Porque eu não tenho pressão atmosférica suficiente para que a energia cinética da gota vá ser depositada no alvo. É mais fácil a gota flutuar do que ela se depositar no alvo. Tá? Ideal para pulverização são aplicações entre 3,2 e 6,5 km, tá? Que é uma brisa leve, tá? Que está aí entre 1 a 2 metros por segundo. Tá? E vento leve, vento moderado, evitar a pulverização de herbicida com vento acima de 6 km até 10 km. Por quê? Porque deriva de herbicida provoca danos muito severos a culturas sensíveis. Tá? E entre 9 e 14 km é impróprio para pulverização. Mas se eu tiver que pulverizar, o que eu faço? Quanto maior a velocidade do vento, a intensidade dele, maior o tamanho da gota eu devo utilizar. Tá? Como é que eu quantifico isso? Existe um equipamento, que aqui no caso é um termohigroanemômetro. Ele mede temperatura, umidade e velocidade do vento. Então tá aqui, ó, velocidade do vento, umidade 85 e temperatura. Tá? Isso daqui, um equipamento desse, custa, hoje a gente está em julho de 2021, está custando entre 150 a 300 reais, depende se tiver oxímetro e outras funções. Tá? Então é interessante vocês terem esse equipamento se forem fazer consultoria. A outra questão é, se eu tenho umidade baixa, que tipo de gota eu vou usar? Eu tenho que usar uma gota maior. Se eu tenho umidade alta, vou botar aqui, fazer um jogo de ligar aqui, né? Umidade baixa, eu tenho que usar gota maior. Umidade alta, aí eu já posso usar uma gota menor. Velocidade do vento alta, eu tenho que usar gota maior. Velocidade do vento baixa, aí eu posso utilizar gota menor. Tá? Fina, jamais. Não posso utilizar gota fina para aplicação de herbicida. Outra consideração a ser utilizada é a altura da barra. Quanto maior a altura da barra, maior a possibilidade de deriva. Então, se eu aumento a altura da barra, eu tenho mais deriva. Certo? Deriva. Quanto menor a altura da barra, eu tenho menor deriva. Então eu vou usar barra baixa, que eu vou evitar a deriva. Qual é o problema de eu usar barra baixa? Eu diminuo a faixa de aplicação. Tá? Eu diminuo a faixa de aplicação. Então, a altura recomendada, ideal, coringa na vida, é 50 centímetros. Tá? Mas eu quero aplicar com altura mais baixa. Eu quero aplicar embaixo da saia do eucalipto, embaixo da saia do café. Certo. Aí, se você vai fazer isso para reduzir deriva, né? Se você vai passar de 50 centímetros, por exemplo, para 30 centímetros de altura, né? Eu vou pegar esse bico aqui e vou reduzir a altura dele. Eu tenho que aumentar o ângulo de abertura do jato. Tá? Quanto maior esse ângulo de abertura, maior vai ser a base pulverizada. Tá? Então, se eu vou fazer aplicação na saia de eucalipto, de café, de paricá, se eu tenho que diminuir a altura da barra, o que eu faço? Eu tenho que utilizar pontas de pulverização com ângulo de abertura maior que 120 graus.
tá? Ângulo de abertura. Então, se eu tenho um ângulo maior que 120 graus, eu tenho uma faixa de aplicação aí que vai me fazer a 30 centímetros, vai me fazer meio metro de faixa. Tá? Então, isso também é uma situação que vai depender da escolha. Você vai ter essa possibilidade de escolher a depender do contexto da aplicação que você está usando. Então, esse vídeo você está vendo aqui uma altura de barra de 50 centímetros, tá? Em relação ao alvo. E aqui é 1 metro. Então, errado, né? Se você aumenta muito a altura de barra, você aumenta a deriva. Tá certo? Meio metro é o ideal. Tá? E para que você não perca essa altura em relação à cultura, tá, gente? Não é em relação ao solo, é em relação à cultura. Você pode colocar uma faixa, né, na barra para que sirva de delimitador, para que o tratorista veja se a barra tem que ser aumentada a altura ou reduzida. Lembrando, é 50 centímetros em relação à cultura, ao alvo, tá certo? Então, se eu tenho uma cultura que tem meio metro de altura, tá? Eu vou colocar meio metro de altura de barra em relação à cultura, ou seja, a 1 metro de altura em relação ao solo, tá? Então, esse meio metro aí, gente, é em relação à cultura, a coisa mais alta que tiver ali na área, tá bom? A velocidade de aplicação, o que eu ganho com velocidade? Quanto maior a velocidade de aplicação, maior vai ser o meu rendimento operacional, né? Eu vou terminar a coisa mais rápido. No entanto, quanto maior a velocidade, maior vai ser a deriva de gotas. Tá? E quanto maior você, não, eu quero fazer uma aplicação com uma velocidade maior, eu tenho que aumentar o tamanho de gota e reduzir pressão de trabalho, certo? Então, se tem que aumentar o tamanho de gota, tem que mudar a ponta de pulverização. Para pulverizador costal, dependendo da pessoa que esteja aplicando, a velocidade não vai ultrapassar de 6 km, que já é uma velocidade muito alta, inclusive. Então, o normal aí é de 4 a 5 km por hora que a pessoa caminha. Tratorizado na barra de 3 pontos, né, vai ser de 6 a 12 km. O autopropelido, a única função dele é pulverizar, vai de 12 a 20 km, o ideal. E avião vai de 90 a 160 km por hora, a depender da situação de vento e a depender também da situação de manobrabilidade que o piloto vai necessitar. É importante também que, além da velocidade de aplicação ser respeitada, é importante também se ter a noção de para que lado o vento está soprando, tá bom? Então, aqui eu tenho velocidade muito alta, vai aumentar a deriva, como é o caso aqui, e quando eu diminuo, né, a velocidade de deslocamento do pulverizador, eu diminuo também a probabilidade de deriva. Tá? Então, aqui eu tenho exatamente agora uma velocidade menor. Então, deriva menor. Ok? Quando eu aumento a velocidade, eu aumento também a fragmentação da gota e ela fica menor. Bom, aqui, pessoal, isso aqui é um catálogo de ponta de pulverização da MagnoJet. Inclusive é parceira do PET Agronomia. E a gente fez vários experimentos já. E uma empresa muito legal aqui do Brasil e faz pontas de pulverização de ótima qualidade. Bom, aqui eu tenho no catálogo, né, que é quando eu vou determinar qual ponta de pulverização eu vou adquirir para o meu contexto, eu vou ter algumas situações interessantes. Por exemplo, aqui eu tenho pressão de trabalho, que eu falei para vocês, para aplicação de herbicida, eu não preciso passar de 5 bar, tá? Acima de 40 PSI já é muita coisa. Tá? Então aqui eu tenho de 45 a 80 bar. Aqui vai depender também se a ponta de pulverização tem indução de ar ou não. Pontas com indução de ar, que produzem gotas grossas, que precisam de uma pressão de trabalho maior. E aqui eu tenho
dentro da classificação de diâmetro da mediana volumétrica, eu tenho o tamanho de gota. Então, aqui eu tenho gota extremamente grossa, muito grossa e grossa, né? Quanto maior a pressão, menor o tamanho de gota. Mas o caso aqui dessas pontas com indução de ar, eu posso usar, mesmo com pressões muito altas, eu vou ter gotas grossas, muito grossas e extremamente grossas. Tá? E aqui eu tenho a vazão em litros por minuto e o cálculo já feito de volume de calda a depender da velocidade de aplicação. Tá? Eu vou lá fazer a aplicação com o pulverizador costal, 4 km por hora. Eu vou aplicar aqui com essa ponta, que tem uma vazão muito baixa, 0,1, de 129 a 228 litros por hectare. Tá? Isso aqui é vazão em litros por hectare. Aí, por exemplo, a tua dose de herbicida é 2 litros e eu vou usar essa ponta com essa pressão, eu vou usar 226 litros de água e 2 litros de herbicida. Tá? Vou usar um pulverizador autopropelido. 20 km, aí passa de 228 litros passa para 45 litros, o que é um volume de calda muito baixo. Tá? Então, quanto maior a velocidade, menor o volume de calda. A dose de herbicida mudou? Não mudou. Aqui, 228 litros, se a dose for 2 litros de herbicida por hectare, 226 litros de água, 2 litros de herbicida. Aqui, 45 litros de volume de calda, 43 litros de água, 2 litros de herbicida. A quantidade de herbicida não muda. O que muda é a quantidade de água, o que muda é a concentração do produto. Porque o que está variando aqui é a velocidade de aplicação. Tá? Então, quanto maior a vazão do bico, maior vai ser também o volume de calda. Vou pegar aqui como exemplo a menor pressão dessa ponta de pulverização, 129 litros, né, por hectare, e na mesma pressão, uma ponta de pulverização roxa, que é de 0,25, vai dar 312 litros por hectare. Tá? Então, como é que eu regulo essas questões? Quanto maior a velocidade, menor vai ser o volume de calda. Então, eu tenho que ajustar um volume de calda que não seja muito baixo, a depender da situação climática, por exemplo. Se eu estou fazendo aplicação com autopropelido, numa situação de umidade baixa, eu não posso pulverizar com 45 litros de água, vai ser muito pouco. Aí eu troco o bico por vazão maior para eu chegar a 100 litros por hectare, por exemplo, a 120 litros por hectare. Para que isso? Para que eu tenha uma quantidade de gotas maior com menor proporção à evaporação. Beleza, gente? Então, o que a gente aprendeu até agora, na seleção de pontas de pulverização, é que eu tenho que levar em consideração o alvo, se é o solo, eu tenho um tipo de ponta de pulverização com gotas maiores. Se é a planta daninha em pós-emergência, se o produto é de contato sistêmico. Tá? E tenho que observar a velocidade do vento, umidade relativa. Tenho que fazer a seleção de acordo com a permeabilidade, com a interdisciplinaridade das situações contextuais da produção. Beleza? Então, a próxima aula eu vou falar sobre equipamentos de pulverização e vou fazer um pequeno cálculo lá de calibração de pulverizador. Ok? Muito obrigado, até a próxima.